Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Que o Espírito Santo te capacita para a grande obra que Ele tem te confiado. Eu quero deixar uma breve palavra para o nosso aprendizado, que se encontra em Mateus 4, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Você entendeu? Jesus sem pecado. Jesus não precisava ser provado, porque Jesus não tinha pecado. Mas Jesus precisou ir para o deserto para nos ensinar, nos dar uma lição. Porque o texto vai falar que Jesus, depois de ser batizado, foi cheio do Espírito Santo e conduzido para o deserto, para ser experimentado, porque ele tinha uma obra para cumprir aqui na terra. Então, todos os seres humanos que vêm ao mundo, ele vem com alguns chamados. Ele vem com chamado. Mas para se cumprir aquele chamado que o nosso Senhor Jesus Cristo nos confiou, precisamos ser experimentados. Aqui, Jesus ficou 40 noites e 40 dias. Tem 40 dias e 40 noites sendo provado. Primeiro, Jesus teve que vencer o quê? A sua própria vontade. Porque o texto fala assim, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Depois que terminou, entendeu? Aquela provação, ele teve fome. Aí ele venceu a carne, aí depois ele venceu o diabo. Então, para você vencer o diabo, primeiro você tem que vencer a sua carne. Se você não consegue vencer a sua carne, você não vai conseguir vencer o diabo, porque o maior inimigo de você é a sua própria carne. Todo o tempo ela está querendo levar você a pecar. E se você não conseguir dizer não para ela, você não vai conseguir vencer o diabo. Paulo mesmo fala que ele esmurra o corpo dele, coloca o corpo dele entendeu? Bem pequeno, bem lá embaixo, porque senão a carne é todo o tempo querer as coisas, né? Deste mundo. Então Jesus deixou essa disciplina. Você quer trabalhar na obra do Senhor, você quer fazer a obra do Senhor, mas primeiro você vai ser experimentado. Primeiro você vai ter que vencer você, para depois você vencer o diabo. Vencendo você, você consegue vencer o diabo. E Jesus deu essa lição em Mateus, né? Em Mateus 4. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois que ele venceu a carne dele, aí o diabo veio tentar ele. Mas Jesus já tinha vencido a carne. 40 dias, 40 noites não é para qualquer um. Entendeu? Não sei o tamanho do seu deserto. Porque o Espírito Santo, né, vai te direcionar, né, o tempo que você vai ficar no deserto. Mas é necessário para um homem de Deus e uma mulher de Deus ser testado, vencer você mesmo. Quando eu aceitei Jesus, né, você vê que eu tenho dificuldade de falar, tô aprendendo. Mas isso aqui, jamais eu tinha coragem de estar falando. Eu não falava nem em público. Tinha vergonha, travadona mesmo. Eu andava de cabeça baixa. Na igreja, para entrar na igreja, eu tinha maior vergonha. Vergonha mesmo, muita vergonha. Ainda tem, mas eu venci. Mas como que eu venci? Lendo o texto, né, que Jesus venceu, eu comecei a entender, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir para o deserto. Mas isso aí eu creio que foi o Espírito Santo que me conduziu.
E foi fácil dizer não às guloseimas? Não foi, não foi. Mas Deus me deu a vitória. A partir daí, eu lembro que na época, eu fiquei 8 dias em jejum e oração, sem comer. 8 dias e 8 noites. Para o Senhor me dar vitória. Vencer a carne. Entendeu? E eu lembro que eu fazia curso de oratória. E no primeiro curso que eu fiz, não consegui nem dar a paz do Senhor, de tanta vergonha, não consegui nem levantar a cabeça que eu tinha. Aí depois eu fiz de novo o curso com o mesmo professor. E eu tinha acabado de sair desse jejum de 8 dias. E aí, né, tava tendo uma avaliação, né? Quem faz oratória sabe como é que é, né? Aí eu, na hora, eu falei, não vou, aí fui. E chegando lá, para a glória do Senhor, eu tive essa vitória. Mas primeiro eu fui pro deserto. Foi tão forte que o professor não quis me avaliar, que ele entendeu. Ele não quis me avaliar, porque ele falou assim que não tinha como me avaliar. Depois que eu fiquei muito tempo assim, que ele não conseguiu me avaliar, todo mundo ele avaliou na sala, né? E ele não conseguiu me avaliar, né? Ele falou assim, como todos os pregadores, né? Tem defeito, e ele não conseguiu avaliar. E eu entendi que foi o Espírito Santo que agiu naquele momento. Você entendeu? Então eu creio que quando você vence a sua carne, entendeu? Você vence o inimigo. Por isso que eu tô falando. Primeiro você tem que, essa luta que você tem aí, essa barreira que tá aí, né? Que você não consegue, primeiro você tem que vencer. É jejum, oração. Jesus deu aqui a receita aqui. E a partir daquele dia eu comecei a falar em rua, não falo bem, pra vocês verem, não falo bem. Eu não falo bem, mas eu falo, não tenho vergonha, mas meto a cara e falo de Jesus na rua, falo de Jesus onde tiver, falo de Jesus, mas eu não fazia. Eu não fazia isso, entendeu? Dou palavra, tiver de dar, nem pregar eu não prego, mas eu, entendeu? Falo de Jesus abertamente, em qualquer lugar, mas antes eu não fazia. Mas até então eu chegar a esse nível que vocês estão me vendo aqui, precisou eu passar pro deserto. Jejum e oração, jejum. Entendeu? Todo crente, você aí, talvez seu ministério aí não foi, avançou ainda, porque você ainda não foi pro deserto. Precisa ir pro deserto aqui, ó. Jesus aqui, ó, mostrando, dando a chave aqui, ó. Ele foi pro deserto, ele estava cheio. Isso significa que você não está cheio. O crente, ele, quando ele aceita Jesus, ele é cheio. Só que para ele andar no poder, ele precisa ir para o deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. Quando ele saiu de lá, ele saiu no poder. E a fama dele se espalha para todo o território ali, a partir depois do jejum. Depois dos 40 dias. E daí ele começou a ressuscitar mortos. Aí os discípulos dele estavam ali coladinhos com ele aprendendo com ele. Quando ele subiu, os discípulos começaram a fazer a mesma coisa. Então, se nós, eu e você que está assistindo esse vídeo, que é crente, quer fazer a diferença, quer andar no poder, a receita aqui é Mateus 4, Lucas nem fala também. Não tem segredo, é renunciar, passar tempo com Deus. Você vê que Jesus, quando ele pregava durante o dia e a noite, ele passava nos montes orando. E eu vejo muito relatos de homens de Deus, mulheres de Deus que passam a noite toda orando, jejum e oração. E o sobrenatural de Deus acontece. Então, assim, essa vitória que eu recebi foi através, né, do deserto. Entendeu? Lendo a palavra, meditando na palavra, o Senhor foi me dando entendimento e eu creio que o Espírito Santo me orientou, porque na época eu trabalhava e eu, entendeu? E daí por diante eu comecei, né, ter uma vida, né, de oração e jejum, que é, né, Jesus espera que eu e você jejum, né, porque o Senhor Jesus, quando Deus ele é Espírito.
Então, ele só comunica com o homem no espírito. Agora, às vezes, Deus fala tantas vezes com nós, mas às vezes a gente está na carne, está, né, no nível da carne que a gente não ouve Deus. Mas o Senhor falou todo o tempo para isso, por isso que o Senhor fala. Entendeu? Tem que estar no espírito. E para estar no espírito precisa ter jejum e oração. Jejum e oração. Tá bom, meus amados irmãos? Que essa palavra, que o Senhor Jesus abençoe esta palavra. E até o próximo vídeo. Glória a Jesus.